Fala, galera! Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante: o combate no desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil. A questão, Marcela, é a seguinte: apesar de a Constituição de 88 garantir a todos nós, em seu artigo 6º, que nós temos todo o direito à educação, à saúde e à segurança, isso ainda está inviável no Brasil, visto a quantidade de pessoas que vem desaparecendo a cada dia. Alessandra, segundo dados do Ministério de Justiça e Segurança, em 2024 houve um número de 66 mil pessoas desaparecidas. Entre esses casos de desaparecimento, a gente precisa citar os desaparecimentos voluntários e os involuntários. Os voluntários, Alessandra, seria no caso, por exemplo, as pessoas que saem de casa por briga familiar, né? Por problemas envolvendo a família. E os involuntários, aí está o grande X da questão, que é uma grande dúvida para as autoridades. O desaparecimento em si, ele não é considerado um crime, mas a gente sabe que por trás desses desaparecimentos involuntários existe crimes. Então, hoje acredita que isso pode envolver grupos ligados à exploração sexual, à pedofilia, a trabalho escravo, à adoção ilegal e até mesmo, Alessandra, a venda de órgãos. Sim, isso é muito importante. E, basicamente, numa redação, é necessário você colocar causas e consequências. O D1 é feito de causas e o D2 normalmente é feito de consequências. Então, já fica a dica para você. Se você vai trabalhar as causas, levando em consideração o desaparecimento voluntário ou involuntário, a gente tem aí duas propostas para você. Por exemplo, na questão do voluntário, nós podemos citar a questão da negligência familiar, ou seja, embates dentro do seio familiar. E na questão do involuntário, a questão da proteção mesmo do governo. Uhum. Porque nós temos aí uma lei que nos dá a possibilidade de sermos protegidos. E isso não acontece. No D2, como consequência, nós podemos falar da questão da alienação social, podemos falar também da própria questão da lei que assegura essa segurança, mas ela não é colocada em prática. E fique atento para a questão da conclusão. Alessandra, quando a gente trata do tema desaparecido, eu falo que acho que é um tema que a gente tem que olhar com muita compaixão, né? Assim, é inimaginável o sofrimento e a dor dessas famílias. Eu costumo dizer que, assim, eu creio que deva ser pior do que você receber uma notícia de morte. E quando você recebe a notícia de morte, você sabe que foi um ciclo que se encerrou. Agora, no caso de um ente desaparecido, é uma dor diária, né? É você colocar a cabeça no travesseiro e imaginar onde que essa pessoa está, o que que ela está fazendo. Nas datas comemorativas, né? Agora aproximando o Dia das Mães, quanto sofrimento essas mães devem ter. E a gente não pode deixar de falar de desaparecidos e não citar o trabalho lindo da Mães da Sé, Sim. que é uma ONG de São Paulo e foi uma ONG que começou a partir da dor de uma mãe, né? Que teve a sua filha desaparecida lá em 95, ou seja, quase 30 anos atrás. Então era um outro momento. E ela, em cima dessa dor, dessa busca pela filha, até de uma forma meio que involuntária, ela acaba propondo um movimento, uma ajuda, um auxílio às mães que passavam pela mesma situação que ela, né? Que na época, essa busca pelos filhos, elas vinham por cartazes, com cartolina, Sim. com fotos, né? E em cima disso, ela desenvolve um trabalho magnífico, né? A Mães da Sé, quando começa ali o passo, né, de busca pelos desaparecidos, lá atrás elas faziam muito parcerias naquele momento sem tanta tecnologia, com frotas de caminhão, ônibus, né, caixas de leite. Sim. Então, a foto dessas crianças desaparecidas eram colocadas nesses lugares. E muitas delas foram conseguindo respostas. Hoje acredita-se que nesses quase 30 anos, a Mães da Sé recuperou aí, conseguiu fazer o reencontro das famílias de mais de 5 mil pessoas. Lógico que com o passar do tempo, né, com os avanços tecnológicos, eles caminharam também com isso, né? E hoje eles têm, por exemplo, um aplicativo que eu achei super legal, Sim. um aplicativo onde, por exemplo, se você acha uma pessoa e você acredita que essa pessoa pode ser uma pessoa desaparecida, você tira uma foto
manda nesse aplicativo e o aplicativo vai fazer o reconhecimento facial e ver se de fato, né, essa pessoa ela é considerada desaparecida. Esses projetos da Mãe da Sela vêm muito em parceria com outras empresas, né? Assim como recentemente também eles reativaram a questão da foto nas caixas de Sim, leite, né? Mas agora usando a inteligência artificial, né? Contando com a ajuda de um perito, né? Então é tudo muito organizado, um trabalho muito legal, muito bem desenvolvido. E aí nessas caixas de leite, né? Estão vindo a foto de como teria sido a pessoa lá atrás, quando ela desapareceu, e uma foto atual. Então é um trabalho muito bacana e também que a gente pode usar dentro do repertório, citar, né, as mães da Sé nesse trabalho que elas fazem fantástico. E sempre que a gente vê relatos, que eu acho que é importante a gente comentar, Alessandra, de mães com filhos desaparecidos, também é relatado a questão da depressão, né, que é uma consequência inevitável, e também da vulnerabilidade que essas famílias acabam passando. Por quê? Muitas mães não têm condição de voltar a sim. trabalhar, porque elas entram num processo de busca incessante pelos seus filhos, né? E muitas delas também queixam um pouco de negligência governamental, porque é feito ali a abertura, né, do inquérito, o boletim de ocorrência sobre o caso, se procura ali durante um período, mas quando não tem pistas, não tem caminhos onde encontrar essa pessoa, acaba se tornando uma luta sozinha. Sim. Eu puxo um gancho na sua fala, Marcela, para falar de um filme, um repertório maravilhoso para colocar na redação. Aliás, dois que eu deixo para vocês como dica. Um é Ainda Estou Aqui, que fala a respeito da ditadura de 64, um pai de família que sai para dar um depoimento e não volta mais. Então, é a luta da esposa durante anos, buscando apenas por uma certidão de óbito. Né? Os Uhum, filhos crescem, a esposa começa a compreender que realmente o marido se foi, mas ela busca ainda respostas através da certidão de óbito, para pelo menos pensar, né, em dar um enterro digno para o seu marido. Um outro filme, que é um pouco mais antigo, mas é muito bom para colocar em redação, é o filme A Troca. O filme basicamente fala de uma mãe solo, ela uhum, sai para trabalhar de manhã e ela deixa o filho, ainda aí com os 8 anos, deixa ele sozinho, com tudo pronto, café da manhã, almoço, e ele já tinha responsabilidade naquele momento, então ela sai para trabalhar, ela era telefonista, né? Então ela sai. E quando ela retorna do trabalho, por volta de 5 horas da tarde, o filho não se encontra em casa. Ela imagina que o filho então tinha ido para a casa dos vizinhos e ela vai até a casa deles, despreocupada, achando uhum, que realmente acontecia isso. E ela se dá conta de que ele não esteve ali. Ele saiu ainda muito cedo de casa, não se sabe para onde. Imediatamente ela vai até a polícia, né? Faz o boletim de ocorrência, como você mesma disse. A polícia, por uns 2, 3 dias, procura com muito detalhamento. No terceiro dia, ela para de procurar. Só que a mãe dessa criança não fica quieta, ela não se cala, ela vai para a mídia. E aí denuncia a negligência, né, uhum, policial e a negligência governamental em não procurar essa criança. No quinto dia aparece uma criança, né, eles dizendo que essa uhum, criança era filho dela. Então vem todo, né, no trem, a imprensa está todo ali. E quando o menino desce do trem, ela tem a certeza de que o filho não é dela. Só que a negligência policial, a negligência governamental fazem com que ela aceite aquela criança. No ímpeto, né, de vulnerabilidade, de uhum, tristeza, de luto, ela aceita aquela criança e o leva para casa. Até que um dia ele vai tomar banho e ela percebe que não era o filho dela, porque a mãe conhece o filho, aham, né? com E certeza. aí passa, né, numa luta constante para entender o que aconteceu com o filho, porque o filho na verdade foi raptado, foi levado justamente para a questão da escravidão, da mão de obra escrava. Então é um filme que eu super indico a vocês assistirem. É um filme um pouco mais pesado, tá? Mas é excelente para colocar no repertório de redação de vocês. Alessandra, quando a gente pensa, por exemplo, o que tem hoje de ações para isso, né? Uma proposta, né, uma coisa que se acredita que pode dar muito certo aqui no Brasil é o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Público. Essa lei ela foi aprovada em 2018, ou seja, é basicamente a mesma coisa que o Sistema Único de Saúde, né, mas voltado para a segurança, onde seria mais fácil uma conversa entre as esferas estaduais, municipais, federais e entre as polícias também, Sim, militar, civil, federal,
Ou seja, através desse sistema único, ser mais fácil de localizar, de rastrear, porque hoje existe muito uma particularidade dos estados, né? Cada estado tem ali uma certa particularidade, autonomia de lidar com essas situações de desaparecidos. Então, é algo que se acredita que, né, quando entrar na ativa, pode ser uma solução. A gente também não pode deixar de citar, também vocês podem usar como repertório, o alerta Amber, né? Ele começa nos Estados Unidos, também de uma história triste, né? O alerta Amber, ele veio de um caso de uma menina desaparecida de 9 anos, a Amber, né? Sim. Ela desapareceu num estacionamento de supermercado. Quando os pais vão até lá, eles só encontram a bicicleta dela. Ficaram dias procurando. Quando eles encontrou a Amber já sem vida, com sinais ali de violência, agressão sexual. Então, na época, uma mãe muito indignada com o que aconteceu, ela entrou em contato numa rádio e falou assim: por que que vocês têm tanta preocupação em soltar alertas meteorológicos, né, através dos canais midiáticos, e não soltam alertas diante dessa situação? Porque às vezes as pessoas estão vendo e não sabem o que estão vendo. Eu achei isso assim fantástico. Sim. Porque realmente às vezes você está do lado de alguém que está sequestrando uma criança e você não sabe. Em cima disso, eles começaram, quando uma criança desaparecia, soltava o alerta por vários canais, nos outdoors, nas estradas, e através disso muitas crianças foram encontradas. Vários países adotaram, inclusive o Brasil tem adotado o alerta Amber, hoje já utilizado aí em Minas Gerais, no Distrito Federal, no Ceará. Com as tecnologias, esse alerta vem através de algumas mídias sociais específicas e num raio aí de 160 metros, onde a criança desapareceu. Então é muito fantástico, né? Utilizar a tecnologia a esse favor. Assim como já existe protótipos de projeto, de utilizar a inteligência artificial para fazer o reconhecimento das pessoas, né, que poderiam estar desaparecidas através de câmera de segurança. Então, são várias ideias aí que estão circulando e a gente tem que ver como que isso vai acontecendo na prática. Sim, o problema, Marcela, é que são ideias muito boas, mas não são colocadas em prática, né? E o que nos deixa preocupados com essa questão é o número de desaparecidos sobe a cada dia. E eu não sei se vocês se lembram, mas se não se lembram, voltem lá. Nós falamos sobre isso na questão da violência, foi o vídeo passado. As pessoas têm uma tendência a esquecer o que aconteceu no passado. Uhum. A mãe não esquece, o pai não esquece, os familiares não esquecem, mas a população esquece. E aí que está o problema. Quando cai no esquecimento, a população passa a enxergar esse problema com uma certa invisibilidade, né? E essa invisibilidade causa uma comoção muito grande, porque se nós não nos importamos com o próximo, então nós atingimos uma situação que se chama atitude blasé. George Simmel fala isso. Por quê? Porque uma atitude blasé é você olhar o problema, né, olhar uma situação, saber que é uma situação perigosa, uma situação ruim, e simplesmente não dar valor a ela. Porque as relações são muito frágeis hoje em dia. Se nós pararmos para pensar, essa invisibilidade está a nosso entorno. Os problemas que não são nossos, a tendência do ser humano é não se importar tanto com eles assim, né? E aí, quando eu falo de visibilidade, eu fico pensativa quanto aos bebês que são raptados na maternidade, às crianças, aos adolescentes, porque é o nicho que mais acontece hoje em dia, são crianças e adolescentes raptados, né? De acordo com os dados que Uhum. você nos trouxe. Então, o que fazer para essa invisibilidade? Como que a gente tira isso da invisibilidade? Completando a sua fala, ô Alessandra, a gente pode usar o Sartre, né? O Sartre, que é um filósofo existencialista que falava: toda palavra tem consequência, todo silêncio também. Olha aí a invisibilidade. Ele fala muito disso porque o Sartre, ele se preocupa nas nossas ações, né? Nós somos responsáveis pelas nossas ações, até quando a gente não faz nada, até quando a gente não escolhe nada. Exato. Então, quando a gente vê essa situação tão grave, como a gente está comentando aqui no vídeo, e a gente não vê ações da sociedade em falar mais sobre isso, em trazer mais à tona, né? Isso se torna um problema cada vez maior, porque os números são muito alarmantes. Sim. E para você terminar a sua redação, depois de tanta contextualização que nós trouxemos, deixo para vocês aí duas propostas de intervenção.
A primeira, registro alfanumérico de recém-nascidos, porque nós temos casos altíssimos de crianças recém-nascidas sequestradas. Então, esse registro alfanumérico já seria feito dentro do próprio hospital, com nenhum gasto, nenhum custo, porque ele pode ser feito gratuitamente, né, pela Defensoria Pública. Outra questão, colocar em prática os projetos que estão apenas no papel. O governo poderia se mobilizar, fazer com que esses projetos tão maravilhosos, como a inteligência artificial está fazendo nas caixas de leite, pudessem ser colocados em prática e maior fiscalização, né, Marcela? Com Porque certeza. precisamos colocar os projetos em prática, mas a fiscalização precisa acontecer também. Então, no mais, esperamos que você tenha adorado esse tema, porque esse tema é de muita relevância e é um tema que vai cair com certeza. Se não cair para você no tema de redação, vai cair dentro da sua prova. Então, esperamos que você tenha gostado da nossa discussão e estamos esperando você para as próximas. Então, não deixe de nos seguir, de compartilhar com os amigos e de deixar o seu like. Então, Marcela, tchau, tchau. Tchau, gente. Fala, galera! Convido vocês a participar da segunda parte do vídeo, onde a gente vai trazer um especialista, uma psicóloga, para a gente desenvolver um pouquinho mais sobre esse assunto do desaparecimento voluntário e involuntário. As consequências disso para a família, que vive um luto eterno, né? Até encontrar essas pessoas que estão desaparecidas. Não fica fora dessa, entra lá, curte, compartilha, avisa os amigos. Às 20 horas, toda segunda-feira, vídeo novo para vocês.